Hermenêutica Avançada de Henry Winkler, a partir da página 71. Análise léxico-sintática. Completado o estudo deste capítulo, você deve poder apontar dois principais motivos da importância da análise léxico-sintática. 2. Lembrar-se de 7 passos envolvidos na análise léxico-sintática. 3. Apontar 3 métodos para determinar os significados de palavras antigas e comparar a validade de cada método. 4. Lembrar-se de 5 métodos para determinar qual dos diversos possíveis significados de uma palavra era realmente o tensionado pelo autor em dado contexto. Número 5. Apontar e descrever os 3 principais tipos de paralelismo encontrados na poesia hebraica. 6. Explicar a diferença entre os paralelos verbais e paralelos reais. 7. Definir os seguintes termos: análise léxico-sintática, sintaxe, lexicologia, denotação, conotação e figuras de linguagem. Número 8. Explicar o uso dos seguintes instrumentos léxicos a ser capaz de usá-los. Letra A, concordâncias hebraica, grega e portuguesa. B, léxicos. C, glossários teológicos. D, figuras de linguagem usadas na Bíblia, de Bullinger. Letra E, bíblias interlineares. Letra F, léxicos analíticos. Letra G, gramáticas hebraica e grega. Definições e preposições. Análise léxico-sintática é o estudo do significado de palavras tomadas isoladamente, lexicologia, e o modo como estas palavras se combinam, sintaxe, a fim de determinar com maior precisão o significado que o autor pretendia lhes dar. Análise léxico-sintática não incentiva o literalismo cego. Ela reconhece quando um autor tenciona que suas palavras sejam compreendidas de modo literal, quando de maneira figurativa e quando de modo simbólico, e então as interpreta concordemente. Assim, quando Jesus disse: "Eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o pão da vida", entendemos estas expressões como comparações conforme ele tensionava. Quando ele disse: "Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus", sua intenção era que a palavra fermento simbolizasse a doutrina desses grupos. Mateus 16, 5-12. Quando disse ao paralítico: "Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa", ele esperava que o paralítico obedecesse literalmente a ordem, o que o homem de fato fez. Mateus 9, 6, 7. Análise léxico-sintática fundamenta-se na premissa de que, embora as palavras possam assumir uma variedade de significados em contextos diferentes, elas têm apenas um significado intencional em qualquer contexto dado. Assim, se eu dissesse "ele é ou está verde", essas palavras poderiam significar que, em primeiro, ele é inexperiente; em 2, ele está doente; ou em 3, ele está assustado. Conquanto minhas palavras pudessem significar qualquer uma dessas 3 coisas, o contexto geralmente indicará qual dessas ideias eu desejo comunicar. A análise léxico-sintática ajuda o intérprete a determinar a variedade de significados de uma palavra ou de um grupo de palavras, e então declarar que o significado X é mais provável do que o significado Y ou Z de ser a interpretação do autor nessa passagem. Necessidade de análise léxico-sintática. Vê-se a necessidade deste tipo de análise nas seguintes citações de 2 teólogos de nomeada. Alexander Carson disse com muita propriedade: "Homem algum tem o direito de dizer, como alguns costumam fazê-lo:
O Espírito me diz que tal ou tal é o significado de uma passagem. Como pode estar ele seguro de que o Espírito Santo e não um espírito enganador, a não ser pela evidência de que a interpretação é o sentido legítimo das palavras? John Abruados, famoso comentarista, observa: é fato lamentável que os universalistas e os mormons consigam encontrar na Bíblia um apoio aparente para suas heresias, sem interpretar mais frouxamente, sem fazer mais violência ao significado e conexão do texto sagrado do que às vezes é feito por homens ortodoxos, devotos e até inteligentes. A análise léxico-sintática é necessária porque sem ela, não temos certeza válida de que nossa interpretação é o significado que Deus intenciona comunicar, e 2, não temos bases para dizer que nossas interpretações da Escritura são mais válidas do que as dos grupos heréticos. Passos na análise léxico-sintática. Às vezes, a análise léxico-sintática é difícil, mas com frequência ela produz resultados empolgantes e significativos. A fim de tornar este processo complexo um tanto mais fácil de entender, ele foi subdividido num procedimento de 7 passos. Primeiro, apontar a forma literária geral, a forma literária que um autor usa prosa, poesia, etc., influencia o modo como ele pretende que suas palavras sejam entendidas. 2. Investigar o desenvolvimento do tema do autor e mostrar como a passagem em consideração se encaixa no contexto. Este passo, já iniciado como parte da análise contextual, dá uma perspectiva necessária para determinar o significado das palavras e da sintaxe. 3. Apontar as divisões naturais do texto, as principais unidades conceptuais e as declarações transicionais revelam um processo de pensamento do autor e, portanto, torna mais claro o significado que ele quis dar. Número 4. Identificar os conectivos dentro dos parágrafos e sentenças. Os conectivos, conjunções, preposições, pronomes relativos mostram a relação que existe entre dois ou mais pensamentos. Número 5. Determinar o significado isolado das palavras. Qualquer palavra que sobrevive por muito tempo numa língua começa a assumir uma variedade de significados. Por isso é necessário procurar os diversos possíveis significados de palavras antigas e então determinar qual desses possíveis significados é o que o autor tensionava transmitir num contexto específico. Número 6. Analisar a sintaxe. A relação das palavras entre si expressa-se por meio de suas formas e disposição gramaticais. 7. Colocar os resultados de sua análise léxico-sintática em palavras que não tenham conteúdo técnico, fáceis de ser entendidas, e transmitam claramente o significado que o autor tinha em mente. Forma literária geral. A forma literária de um escrito influencia o modo como o autor tensionava que fosse interpretado. Quem compõe poesia não emprega as palavras do mesmo modo que o faz quem escreve prosa. Este fato adquire significado quando reconhecemos que 1/3 do Antigo Testamento hebraico foi escrito em forma de poesia. Interpretar estas passagens como prosa, o que muitas vezes se faz é interpretar mal. Para fins de análise, é suficiente a esta altura falar de 3 formas literárias gerais: prosa, poesia e literatura apocalíptica. Os escritos apocalípticos encontrados de maneira muitíssimo óbvia nas passagens visionárias de Daniel e do Apocalipse, a miúde contém palavras empregadas com sentido simbólico. A prosa e a poesia empregam palavras com sentidos literal e figurativo. Na prosa predomina o uso literal, na poesia usa-se com maior frequência a linguagem figurativa. É difícil discriminar entre a poesia e a prosa hebraicas, especialmente levando-se em conta que a poesia se caracteriza pelo ritmo de ideias e não pelo ritmo do som. Voltaremos a este assunto mais adiante neste capítulo. É por isso que as traduções mais recentes colocam a poesia em forma de verso, de sorte que se possa distingui-la facilmente da prosa, proporcionando importante vantagem interpretativa sobre as traduções mais antigas. Desenvolvimento do tema. Este passo, já iniciado como parte da análise contextual, é importante por 2 motivos. Primeiro, o contexto é a melhor fonte de dados para a determinação de qual dos diversos possíveis significados de uma palavra é o que o autor tinha em mente. Segundo, a não ser que uma passagem
seja colocada na perspectiva de seu contexto, há sempre o perigo de ela se envolver tanto nas tecnicidades de uma análise gramatical que o intérprete perca a visão da ideia ou ideias básicas que as palavras realmente comunicam. Divisões naturais do texto. As divisões em versículos e capítulos que hoje continuam parte de nosso modo de pensar não existiam nas primitivas escrituras. Essas divisões foram acrescentadas muitos séculos depois que a Bíblia foi escrita, como auxílio na localização de passagens. Embora as divisões em versículos atendam bem a esta finalidade, a divisão do texto, versículo por versículo, tem a nítida desvantagem de dividir os pensamentos de modo antinatural. Na prosa moderna, estamos habituados à divisão de pensamentos em unidades conceituais mediante o uso de sentenças e parágrafos. A primeira sentença de um parágrafo serve de transição de um conceito para o seguinte, ou como uma tese elaborada em sentenças subsequentes. Uma vez que nos acostumamos a entender desta forma conceitos escritos, algumas das traduções mais recentes mantiveram a numeração dos versículos, mas colocaram as ideias que em estrutura de sentença e parágrafo, facilitando ao leitor acompanhar a corrente do processo conceitual do autor. Conectivos dentro de parágrafos e sentenças. Os conectivos, incluindo conjunções, preposições, pronomes relativos, etc., muitas vezes auxiliam no acompanhar a progressão do pensamento. Quando se emprega um pronome relativo, é importante indagar qual o substantivo que está sendo debatido. Portanto, muitas vezes proporciona o elo de ligação entre uma discussão teorética e as aplicações práticas dessa argumentação. À guisa de ilustração, examinemos Gálatas 5:1, que diz: permanecei, pois firmes, e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Tomado isoladamente, o versículo poderia ter qualquer de diversos significados. Poderia referir-se à escravidão humana, à escravidão política, à escravidão do ao pecado e assim por diante. O pois indica, contudo, que este versículo é a aplicação de um ponto que Paulo apresentou no capítulo anterior. Uma leitura dos argumentos de Paulo, Gálatas 3:1, 4:30, e de sua conclusão 4:31 esclarece o significado do outrora ambíguo 5:1. Paulo está incentivando os Gálatas a não se escravizar de novo ao jugo do legalismo, esforça-se por ganhar a salvação pelas boas obras. Significados da palavra. Em sua maioria, as palavras que sobrevivem por longo tempo numa língua adquirem muitas denotações, significados específicos e conotações, implicações complementares. Ao lado de seus significados específicos, muitas vezes as palavras têm uma variedade de denotações vulgares, isso é, usos encontradiços na conversação comum. Consideremos algumas designações comuns da palavra acabado. O muro está acabado, o que significa o muro está concluído, completo. Olavo Bilac é o tipo acabado do poeta, que significa Olavo Bilac é um poeta primoroso, perfeito. José está muito acabado, que significa José está envelhecido, esgotado, abatido. As palavras ou frases podem ter denotações vulgares e também técnicas. Por exemplo, a frase há uma onda de coqueluche na cidade tem um sentido quando empregada como termo médico, mas o sentido muda por completo quando se diz que a coqueluche da cidade é andar com calças jeans rostidas ou desbotadas, onde a linguagem é vulgar. As denotações literais podem finalmente conduzir a denotações metafóricas. Usada literalmente, a palavra verde designa uma cor empregada com sentido metafórico. Pode estender-se desde a cor de uma laranja, que ainda não amadureceu, até a ideia de uma pessoa imatura ou inexperiente. As palavras também possuem conotações significados emocionais implícitos não declarados explicitamente. Disse que fulano é incorrigível, não tem a mesma conotação quando se diz que ele
tem a coragem de sustentar suas convicções. A incorrigibilidade traz consigo conotação negativa, implícita, mas negavelmente presente. Ter a coragem de sustentar suas convicções é de conotação mais positiva ou pelo menos neutra. Uma palavra que possui mais de uma denotação pode também ter mais de uma conotação. Quando se emprega a palavra verde como cor, ela tem conotações relativamente neutras para a maioria das pessoas. Quando empregada de modo metafórico, recebe conotação pejorativa. Método para descobrir as denotações de palavras antigas. Há 3 métodos geralmente adotados para descobrir a variedade de significados que uma palavra possa ter. O primeiro é estudar os modos como ela foi empregada em outra literatura antiga, literatura secular, a Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento feita antes de Cristo, e outros escritos bíblicos do mesmo autor e de outros. O segundo método é estudar os sinônimos, procurando pontos de comparação bem como de contraste. Os primitivos estudiosos de lexicologia muitas vezes estabeleciam distinções mais ou menos rígidas entre as palavras que tinham significado semelhante, mas não exatamente equivalente. A tendência hoje é no sentido de propor que alguns sinônimos tinham, em geral, certas nuances de significado que contrastam com o emprego geral de outras palavras. Por exemplo, 2 palavras gregas que significam amor, que é agapau aqui, né? Filéu. Agapau e filéu. E tem significados diferentes. Contudo, de quando em quando parecem ter sido usados como sinônimos. Ele colocou referência a João 21:15, Mateus 23:6, Lucas 11:43. O terceiro método para a determinação do significado de uma palavra é a etimologia, o estudo do significado das raízes históricas da palavra. Extensos estudos etimológicos são hoje usados com menor frequência do que antes por causa de 2 desvantagens. As raízes históricas das palavras são, com frequência, conjeturais. E 2, os significados das palavras muitas vezes mudam radicalmente com o passar do tempo, de sorte que pouca ou nenhuma ligação evidente resta entre o significado original da palavra e seu significado algumas centenas de anos depois. A língua inglesa nos proporciona vários exemplos que esclarecem esta mudança. A palavra entusiasmo originalmente significava possuído por um deus, e assim foi empregada até começo do século XIX. Quando apanho um dente de leão de meu gramado, não estou literalmente apanhando um dente de leão, embora seja esse o significado da expressão francesa dente de leão, da qual deriva. Assim, um autor pode não ter tido a mínima intenção de transmitir o significado que uma palavra possuía 2 séculos antes de seu tempo. Com efeito, é provável que ele nem soubesse dessas antigas conotações, de onde se vê que uma exegese que dependa grandemente de derivações etimológicas possui validade questionável. Como resultado, as derivações etimológicas são menos usadas hoje do que em séculos anteriores. Um método expositivo relacionado, que é até menos válido hermeneuticamente do que as exposições baseadas em derivações etimológicas de palavras hebraicas ou gregas, são as exposições baseadas nas discussões etimológicas das palavras para as quais foram traduzidas essas palavras hebraicas ou gregas. Por exemplo, de quando em quando se ouve sermão sobre um texto que inclui a palavra santo, no qual o pregador faz uma exposição de raízes hebraico-latinas da palavra. Exposições semelhantes se fazem às vezes com a palavra dunamis e suas conexões históricas com a palavra dinamite. Obviamente, tais exposições têm validade muito dúbia, porque, por interessantes que sejam, muitas vezes elas introduzem no texto significativo que o autor não tinha em mente. O mais válido método para a determinação de significados de uma palavra é descobrir as várias denotações que ela possuía no tempo em que o autor a empregou.
Há disponíveis vários tipos de instrumentos léxicos que capacitam o atual estudioso das escrituras a averiguar os diversos possíveis significados de palavras antigas. Embora um conhecimento de hebraico e de grego certamente aumente a capacidade do estudante para efetuar estudos de vocábulos, um número cada vez maior desses instrumentos léxicos estão sendo numericamente relacionados por meio de chaves como Strong, exhaustive, concordance, possibilitando a pessoa que não tem conhecimento do hebraico ou do grego ou cujo conhecimento está enferrujado a fazer estudos de vocábulos nessas línguas. Os mais importantes tipos de instrumentos léxicos estão descritos a seguir. Concordância. Uma concordância ou chave bíblica contém uma lista de todas as vezes que determinada palavra é usada na escritura. Para examinar os vários modos que determinada palavra hebraica ou grega foi empregada, consulte-se uma concordância hebraica ou grega que arrola todas as passagens que aparece a palavra. Uma concordância arrola todas as ocorrências da tradução das palavras hebraicas e gregas. Por exemplo, a Strong Exhaustive Concordância mostra-nos que a palavra paz ocorre mais de 400 vezes nas Bíblias em inglês e cita cada referência. Usando um sistema de numeração, ela também localiza as várias palavras hebraicas e gregas, que são traduzidas por Piace a 10 palavras hebraicas e 6 gregas. Com o uso do sistema de numeração de Strong, é uma questão relativamente simples abrir a concordância na parte final e encontrar a palavra hebraica ou grega que serve de raiz empregada em qualquer passagem. A última parte da concordância também inclui definições breves do significado de cada palavra hebraica ou grega. As concordâncias em português, hebraico ou grego podem ser usadas para efetuar estudos de vocábulos. Léxicos. Léxico é um dicionário de vocábulos hebraicos ou gregos. Como um dicionário da língua portuguesa, ele registra as várias denotações de cada palavra dele encontrada. Muitos léxicos oferecem uma síntese do uso das palavras, tanto na literatura secular como na bíblica. Citando exemplos específicos, muitas vezes as palavras hebraicas e gregas estão registradas em ordem alfabética, de modo que é útil conhecer os alfabetos hebraico e grego a fim de usar estes instrumentos. Métodos para descobrir-se a denotação intencional no contexto específico. Descoberta a variedade de significado que uma palavra possui na cultura de sua época, a próxima e importante tarefa é averiguar qual dessas denominações o autor tinha em mente quando empregou a palavra na passagem que estamos estudando. Uma objeção que se ouve de quando em quando é que o autor podia ter tido em mente mais de uma denotação e que, portanto, ele estava comunicando simultaneamente uma variedade de significados. Contudo, a introspecção pessoal revela que o emprego simultâneo de mais de uma denotação de uma palavra contraria toda a comunicação normal, com exceção dos trocadilhos que são xistosos, precisamente porque usam palavras em dois sentidos. Ao mesmo tempo, também, se forçarmos as palavras em todas as suas denotações, cedo estaremos produzindo exegese herética. Por exemplo, a palavra grega sarx pode significar a parte sólida do corpo, excetuando-se os ossos, 1 Coríntios 15, 39. A substância global do corpo, Atos 2,26. A natureza sensual do homem, Colossenses 2,18. A natureza humana dominada pelos desejos pecaminosos, Romanos 7,19. Embora esta seja apenas uma lista parcial de suas denotações, podemos ver que se todos estes significados fossem aplicados à palavra conforme se encontra em João 6,53, onde Cristo fala sobre sua própria carne, o intérprete estaria atribuindo o pecado a Cristo. PC opcional. Lê-se aqui de novo. Embora se esteja apenas uma lista parcial de suas denotações, podemos ver que se todos estes significados fossem aplicados à palavra conforme se encontra em João 6,53, onde Cristo fala sobre sua própria carne, o intérprete estaria atribuindo o pecado a Cristo.
PC opcional. Se você ainda não estiver convencido de que não devemos entender as palavras em todas as suas denotações, em cada contexto, experimente o seguinte exercício. Escreva uma declaração de 3 sentenças, semelhantes à que você normalmente faz. Depois, usando um bom dicionário, escreva cada uma das denominações para os substantivos, verbos, adjetivos e advérbios que você empregou nas 3 frases. Associe as várias denotações em todos os seus possíveis arranjos e escreva as sentenças resultantes. É o significado expresso em suas 3 primeiras sentenças, o mesmo que eu expresso por todas as associações? Há diversos métodos para se discernir as denotações específicas tensionadas por um autor em determinado contexto. Primeiro, veja as definições ou frases explicativas que os próprios autores dão. Por exemplo, 2 Timóteo 3, 16, 17 declara que a palavra de Deus foi dada de sorte que o homem de Deus seja perfeito, que o autor quer dizer por perfeito. Quer ele dizer sem pecado, incapaz de cometer erro, incapaz de erro ou pecado em alguma área específica? A melhor resposta é dada por suas próprias frases explicativas que se seguem de imediato. Que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Neste contexto, o significado que Paulo deu a esta palavra, traduzida como perfeito, comunica a ideia de ser perfeitamente habilitado para viver piedoso. Segundo o sujeito e o predicado de uma sentença podem explicar mutuamente. Por exemplo, a palavra grega morantei, registrada em Mateus 5:13, pode significar tornar-se tolo ou tornar-se insípido. Como determinamos a denotação tensionada? Neste caso, o sujeito da sentença é sal, e assim a segunda denotação, se o sal vier a ser insípido, é escolhida como a correta. Terceiro, observe se ocorre paralelismo dentro da passagem. Segundo já mencionamos, um texto do Antigo Testamento e alguns trechos de João é poesia. A poesia hebraica caracteriza-se por paralelismo, um aspecto que pode lançar luz sobre o significado de palavras em debate. Paralelismo hebraico pode classificar-se em 3 tipos básicos: sinonímico, antitético e sintético. No paralelismo sinônimo, a segunda linha de uma estrofe repete o conteúdo da primeira, mas com palavras diferentes. Temos um exemplo disto em Salmo 103:10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. No paralelismo antitético, a ideia de segunda linha contrasta agudamente com a primeira. O Salmo 37:21 proporciona-nos um exemplo. O império pede emprestado e não paga. O ímpio. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. No paralelismo sintético, a segunda linha vai mais longe ou completa a ideia da primeira. O Salmo 14:2 é um exemplo do céu. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Portanto, se uma pessoa é poesia, o reconhecimento do tipo de paralelismo empregado pode dar pistas para o significado da palavra em questão. Quarto, determinar se a palavra está sendo usada como parte de uma figura de linguagem. Às vezes as palavras ou frases são usadas de formas tais como se desviam da linguagem simples, normal, a fim de causar impressão fantástica ou vívida. Tais frases são com frequência chamadas de figuras de linguagem e pretendem ter significado diferente do literal. Se uma figura persiste e se torna amplamente aceita dentro de uma cultura, é chamada de expressão idiomática. Eis alguns exemplos de figuras de linguagem ou expressões idiomáticas. Ele tem olhos maiores do que a barriga.
A chegada de Antônio pôs água na fervura. Estou quebrado. O palácio do Planalto disse. Atingiremos Atenas por volta das 14 horas. O termômetro está subindo. O motor do carro morreu. Tomaram um ônibus. De grão em grão, galinha enche o papo. Então, vou parar aqui na página 81 e depois continua a leitura.